Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril. Que Deus te abençoe. Estamos na oitava da Páscoa. Que Deus te abençoe e uma feliz Páscoa para você. Essa semana toda nós celebramos a Páscoa do nosso Senhor e aqui por esse canal nós vamos ouvir a palavra de Deus juntos, tá bem? Que Deus te proteja, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ela que está aqui pertinho de nós, possa proteger você e toda a sua família. Vamos então ouvir o evangelho desse dia, que é o evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Eu sou o padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, levando a palavra de Deus. Deixe aí o seu joinha, também um comentário, se inscreva no nosso canal, participe conosco desse trabalho de evangelização para chegarmos a mais pessoas e a mais corações. Do evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que foi o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho é muito bonito, né? Nós já conhecemos muito bem, são os discípulos de Emaús. Jesus que caminha com eles, Jesus que ao longo de Emaús, indo para Emaús, vai fazendo toda essa catequese. Eles no primeiro momento estavam com o coração abatido, porque estavam tristes por causa da morte do nosso Senhor e não reconheciam aquele homem que ali estava. Mas quando Jesus vai explicando e depois no partir do pão, então são duas coisas aqui importantíssimas. Primeiro, a palavra, Jesus que fala para nós, a palavra dele. Ele vai explicando a palavra. Depois, o partir do pão, que é a própria Eucaristia.
Jesus que pega o pão, abençoa e distribui para cada um deles, e ali eles reconhecem Jesus. Arde o coração deles, o coração começa a arder de tanto amor para com o nosso Senhor, porque ali estava a presença do próprio ressuscitado. E aqui nós somos chamados a isso também, a deixar Jesus caminhar conosco. Por isso que eu sempre questiono, será que nós estamos escutando mesmo a palavra de Deus? Será que nós estamos deixando com que Jesus caminhe conosco, fazendo parte da nossa vida, para tirar essa cegueira dos nossos olhos também, como estava com os olhos dos discípulos? Eles não enxergavam Jesus, eles não viram, não perceberam que Jesus estava vivo. E será que nós hoje percebemos? Jesus fala conosco através da sua palavra, Ele está presente na Eucaristia. Jesus se mostra para nós todos os dias, iluminando a nossa vida. É isso então, meus irmãos, que nós somos chamados a refletirmos a partir desse Evangelho de hoje. Reconheceram-no ao partir o pão. Quando o Padre parte o pão e distribui para cada um de nós, né, que mostra a hóstia consagrada, é ali o próprio Jesus que está presente e se dando como alimento para todos nós. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e mais uma vez, uma feliz e santa Páscoa para todos vocês, e que nós possamos reconhecer Jesus sempre, todos os dias em nossa vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.